O Senado aprovou ontem, com 65 votos a favor e 12 contrários, o projeto de lei que fixa um teto de 17% para o ICMS. O texto com modificações agora retorna para nova análise na Câmara dos Deputados. Para repercutir esse assunto, nós vamos conversar com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, que está acompanhado pelo nosso analista de política, Gustavo Uribe. Um bom dia, presidente. Bom dia, Uribe. Entrevistado é seu. Bom dia, Jairo. Bom dia, Muriel. Bom dia, presidente. Obrigado pela atenção aqui na residência oficial da Câmara dos Deputados. Muito obrigado, bom dia a todos. E nós estamos à disposição para falarmos aí sobre a votação desse PLP, que muito provavelmente deve acontecer hoje na Câmara dos Deputados. A sessão, então, deve acontecer hoje, a votação já do PLP? Nós já tínhamos votado o PLP 18, tornando essenciais esses 4 itens, né? Transporte, comunicação, energia e combustível. O projeto foi apreciado ontem no Senado Federal, trouxe algumas alterações. Eu tive uma reunião na parte da manhã com os líderes da oposição e vou ter agora, logo na sequência, a reunião com os líderes da base, analisarmos as alterações para ver, e o que nós iremos apreciar somente são as alterações do Senado Federal ao texto. Lógico que já foi comum às duas casas, ele já automaticamente já se é tido como aprovado. Nós vamos nos debruçar sobre as alterações que o Senado fez e decidirmos se vamos manter ou rejeitá-las. E a partir daí vai ao presidente da República para a sanção e colocar justamente em vigência essas alterações, colocando um limite máximo de ICMS para esses serviços e bens essenciais à população brasileira. Presidente, um dos pontos é em relação ao Fundeb, aquela emenda que garante o piso da saúde e da educação. O senhor é favorável que se mantenha essa previsão? Olha, toda essa análise de mérito, ela vai ser discutida com os líderes, que é quem conduzem as bancadas. Nós tivemos essa inclusão ontem por parte do Senado. É importante se dizer de que nós não estamos prevendo, não está nos planos do Congresso, por todas as análises, diminuição de arrecadação em qualquer estado. O que houve, na realidade, com essa contenção de tornar esses bens essenciais, é que as arrecadações não cresçam exponencialmente como elas vinham fazendo em cima da população, num processo inflacionário que não é desencadeado apenas no Brasil. Então, nós sairemos de uma previsão de alta de arrecadação nesses itens que estão sendo regulados de 116 bilhões a mais do que em 21, para possivelmente 70, 80 bilhões em 22. Mas é de alta de arrecadação comparado ainda com 21, o que rechaça qualquer hipótese, a princípio, de perda de recursos para a educação, para a saúde. Isso é uma versão criada pelos governadores e pelos seus secretários para arrefecer uma mudança que irá contribuir muito com as pessoas mais vulneráveis da população, que é o nosso objetivo, proteger essas pessoas mais vulneráveis de um efeito danoso da inflação, que não é brasileiro apenas. Muriel e Jairo. Presidente, então o destaque garante pisos constitucionais da saúde, da educação, do Fundeb, como disse Uribe, esse destaque não deve passar. Não estou dizendo isso. Eu disse que eu não submeti essa questão de mérito ainda aos líderes, não é? Nós vamos discutir isso agora na reunião de 12h30, para que a gente tenha uma realidade. A minha visão é que, como não haverá diminuição alguma em arrecadação bruta estadual, a não ser nesses itens que serão compensados com outros itens da cesta, não haverá nenhum comprometimento para a saúde nem a educação. Isso é uma narrativa que não se sustenta por todas as análises financeiras que todos os que nos assessoraram forneceram. Presidente, o senhor considera que essa pode ser uma vitória importante para o governo? No Senado, o projeto passou com uma certa folga, uma quantidade considerável de votos a mais daquilo que necessitava. Na previsão do senhor, pelas conversas que o senhor teve com os líderes antes, claro, dessa reunião, há a possibilidade de um quórum e também de uma vitória com folga para a aprovação do PLP? Olha, na Câmara o PLP foi aprovado por unanimidade, não é? Nós tivemos discussões de mérito que se opuseram, em tese, ao PLP, mas na hora da votação o PLP teve todos os votos da Câmara dos Deputados.
No Senado, uma larga maioria, né? 62 votos, 65 a 12, mais ou menos. O que dá a demonstração clara de que o projeto vai no caminho certo. E não é em favor desse ou daquele, mas é para proteger as pessoas mais vulneráveis de um efeito muito danoso da inflação. Se o Congresso não fizer nada, se o Congresso ficar imóvel a esse cenário, não é o eleitor de A, o eleitor de B, o eleitor de C que será beneficiado, mas o efeito é para a totalidade do povo brasileiro e principalmente aqueles que estão no maior grau de vulnerabilidade social e financeira com relação aos efeitos inflacionários mundiais. Presidente, além do projeto de lei, há duas PECs, a dos biocombustíveis, que deve ser analisada hoje pelo Senado Federal, e a PEC dos combustíveis na semana passada, para aqueles que isentaram o ICMS, você tem um repasse de 29 bilhões. Como deve ser a tramitação na Câmara? O senhor pretende já pautar para a semana que vem, se possível? Nós temos feito um apelo especial a todas as bancadas na casa. Eu não acredito que, no mérito, a PEC que vai permitir facultativamente aos governadores de zerarem as suas alíquotas em gás de cozinha, em gás veicular ou em óleo diesel, que é a proposta, já que o governo já zerou todos os impostos sobre diesel, sobre governo, que eu falo governo federal, diesel, gasolina e álcool, que essa opção dada aos governadores ela não seja aprovada. E se nós nos detivermos num momento como esse a questões políticas em detrimento da população, vai ser uma perda de tempo que quem vai pagar é a população. É isso que nós estamos discutindo. Eu não tenho dúvidas que se a PEC entrasse na semana que vem, por acordo, por unanimidade, que é a única forma dela ir a plenário, ou depois de um mês, numa votação expressa na CCJ e na Comissão Especial, o resultado do plenário será favorável nos dois momentos temporais. Então, o apelo que eu fiz, e nós vamos reformar e reforçar, é para que a oposição se sensibilize de que esse tema não é um tema eleitoral. Ele é um tema vital para o combate à inflação e para a minimização do sofrimento dos vulneráveis no Brasil. Muriel Jairo. Presidente, o projeto que limita o ICMS sobre os combustíveis traz um alívio a curto prazo, pode reduzir os preços, mas e com relação a 2023, levando em consideração que a compensação dos estados só está prevista até 2022? Não, aí são efeitos... Quando nós colocamos a compensação até dezembro, é porque até dezembro você vai ter uma ideia de que se vai ter diminuição de arrecadação ou não, não é? Tem texto suficiente para isso, pode ter vetos do presidente, em algumas compensações inclusive, que nós vamos ter que analisar esses vetos ou não. Eu não conto com a possibilidade, não existe a possibilidade por todos que não queiram defender o aumento exagerado de arrecadação no momento de crise, de que vai haver diminuição de receita. Não haverá diminuição de receita. Haverá uma diminuição crescente de arrecadação em cima de combustíveis, energia e comunicações e os outros itens arrecadatórios de impostos estaduais. Haverá sim um aquecimento da economia, um maior consumo, menor sonegação e maior arrecadação. Temos o exemplo prático disso no estado de Roraima, que já fez esse ajuste no ano de 17 e que tem aumentos sucessivos de arrecadação ano após ano. Presidente, da forma como o texto está ou pode ser vir finalizado, o senhor avalia que existe uma margem de manobra para esse texto, uma vez que muitos fatores que acabam elevando o preço dos combustíveis não são somente fatores internos. A gente tem a guerra na Ucrânia, tem a defasagem dos preços em relação ao mercado internacional também dos combustíveis, que acabam afetando muito no resultado final. Não tenha dúvida. Sempre nós colocamos de maneira bem clara que não é o ICMS que dá o aumento de combustíveis, não é o ICMS que starta. O que starta o aumento é justamente a política de preços, é o valor do barril do petróleo, é o valor do dólar, mas uma coisa é você ter um aumento e em cima dele 34% da gasolina, 29% do álcool. E quando você tem no diesel mais 18% no diesel, quando você tira esses impostos, por mais que tenha que existir um equilíbrio de preço e paridade mundial para não termos desabastecimento, todos esses aumentos, se vierem a acontecer, eles sofrerão muito menos impacto na vida do brasileiro do que com a carga tributária nesse valor. Então nós não estamos discutindo que não vai mais nunca ter aumento. Nós trabalharemos, claro,
para minimizar esses efeitos na população mais carente e para que a guerra que afeta ao país que mais produz alimentos na Europa com o país que mais produz energia e refina combustíveis na Europa possa se encerrar para que o mundo não sofra esses efeitos. Porque o problema, quando você coloca que é externo, o problema é mundial, o problema não é um problema nacional. A Petrobras é tratada como se fosse uma empresa somente pública, que pratica monopólio. Ela pratica monopólio, mas é uma empresa que distribui a maior taxa de rendimento para os seus acionistas, acima de 30% de lucro. Não há necessidade desse lucro abusivo no momento de crise, quando ela não cuida do ISG, do seu ambiente local. Então, quando a Petrobras não faz, nós vamos cobrar o CAD para fazer uma fiscalização mais efetiva de monopólio. Nós já votamos semana passada um projeto que dá transparência nos preços da Petrobras na Câmara. Esperamos que esse projeto seja aprovado no Senado e que os efeitos dos impostos e da carga de impostos diminuam os impactos no preço final para o consumidor. Isso não tenho dúvidas que vai acontecer, não tenho dúvidas que terá impacto sobre a inflação e não tenho dúvidas que serão mitigados os efeitos sobre aquelas pessoas mais vulneráveis no Brasil. Presidente, em relação ao diesel, a defasagem internacional hoje é maior do que o impacto dessas medidas do PLP e também das duas PECs. O que poderia ser feito para chegar no consumidor final uma diminuição do preço do diesel? Estado de calamidade, programa de subsídios, o que o senhor defende? Eu acho que o estado de calamidade ele traz efeitos danosos também para a economia. Ele é impeditivo. A saída que nós estamos apontando para o momento é a melhor saída, é diminuição de impostos, em alguns casos zerar os impostos, tanto federais como estaduais. Nos casos dos estaduais, o governo federal bancará até a diferença da essencialidade, que é de 17% a 18% como modal. Então, qualquer coisa além disso vai depender do momento, da gravidade, da extensão dessas medidas e do desenrolar. Quanto menos especulação, quanto menos versões que se formem com relação ao sistema elétrico e ao sistema de combustíveis no Brasil, melhor para o brasileiro. Então nós temos que tratar as coisas como elas realmente são e tentar aliviar no bolso das pessoas que precisam botar 1 litro, 2 de gasolina na sua moto, para aquelas pessoas que pagam a conta de energia abusiva, para aquelas pessoas que sabem que o transporte do diesel no caminhão impacta no alimento. Então essa cadeia precisa ser quebrada. E não há porquê, no momento de crise, Petrobras e estados estarem arrecadando horrores nas costas de quem hoje não pode bater o mínimo. Então, a essencialidade veio para corrigir esses assuntos. Ela atinge de modo frontal o problema de abusivo de arrecadação dos estados, que não estão tendo crise. Estão dando aumentos ao seu funcionalismo de maneira até irresponsável, aumentando o índice de responsabilidade fiscal de 30 e poucos para 48%, 50%. E fazendo uma política na contramão da crise de muito populismo nos seus estados. Então é importante que cada um dê a sua contribuição, o Congresso Nacional está atento e os governadores, nesse momento, têm que sentar, porque nós não queremos o mal de estado algum. Se nós colocamos travas no projeto, era para se corrigir possíveis distorções. Elas não virão, mas se vierem, o projeto tem as fórmulas já legislativas para corrigir. O Senado Federal tem cobrado a votação daquele fundo de estabilização que não foi colocado em pauta na Câmara. Por que não foi votado esse projeto? A gente tem que absolutamente respeitar as independências de pauta das duas casas. Tiveram muitos projetos que foram votados na Câmara que o Senado não votou, não é? Nós temos a regularização fundiária, licenciamento ambiental, privatização dos Correios, dentre muitos. Então, há um pensamento do Senado, de um senador muito especificamente, o senador Jean Paul Prats, que acredita nesse sistema, e há uma resistência forte da Câmara, dos líderes, em acreditar que esse sistema traga soluções a médio e longo prazo num mercado que é veroz, ele é muito forte e que pode rapidamente consumir qualquer fundo de estabilização nesse efeito de que quando sobe compensa, quando desce não se reabastece. Então, cada situação no seu tempo, nesse momento atualmente, é tratar da facultatividade de quem quiser zerar os impostos com a responsabilidade da União e de dar essencialidade a tornar essencial esses 4 itens de bens e serviços, que eu repito, comunicações, energia, combustíveis e transportes são vitais na vida de qualquer brasileiro, da classe média para baixo principalmente. Muriel Jairo. Nós acompanharemos ao longo do dia de hoje a conclusão da votação do processo na Câmara. Presidente Arthur Lira, muito obrigado pela sua entrevista aqui na CNN.
Eu agradeço a oportunidade de poder esclarecer legislativamente o que acontece no Congresso Nacional em muita prioridade na Câmara dos Deputados.